pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje nós viemos aqui para falar sobre as coisas mais estranhas que aconteciam no tempo vitoriano, envolvendo contatar a morte. Eu sei, pesou um pouco, né? Bom, se você gosta desse tipo de assunto, de mistérios, esse tipo de coisa, já vai ficando aqui no canal, porque esse canal é sobre isso. Então, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificações para não perder os vídeos assim que eu for postando e de deixar o seu like no vídeo se você gostar, ok? Vamos começar então? Bom, então, na época vitoriana, tinha esse negócio de que fantasmas, essa ideia de que fantasmas eles estavam por aí tipo, o tempo todo, literalmente o tempo todo mesmo. As pessoas elas eram muito fissuradas nessa ideia de fantasmas e assombrações, de uma forma até um pouco assim, não saudável. E hoje eu vim contar pra vocês as coisas mais assim, doidas que o pessoal fazia para contatar espíritos. Bom, tudo começou com as irmãs Fox. Em 1848, em Hydesville, elas ouviam batidas nas paredes da casa onde elas moravam e elas começaram a criar um código para essas batidas. Sempre que elas ouviam uma batida, elas viam isso como um sim. E quando era duas batidas, elas viam isso como um não. Essas sessões que elas faziam pela casa delas ficou tão popular que elas se tornaram, assim, grandes nomes do sobrenatural. Então, sim, as irmãs Fox, elas são conhecidas, assim, como celebridades do sobrenatural. Só que depois de alguns anos, depois que o tempo passou, uma delas acabou admitindo que, na verdade, elas estavam mentindo e que o barulho elas faziam com os ossos dos pés. Então, não tinha fantasma lá não, era só elas mesmo fazendo uma coisa ali bem engraçada. Naquele tempo também uma coisa que se popularizou bastante era tirar fotos de espíritos, era pegar os espíritos através das câmeras. E um fotógrafo chamado William H. Mumler, ele ficou muito famoso pelas fotos que ele tirava. Ele conseguia capturar entes queridos das pessoas atrás delas nas fotos. Hoje nós sabemos que isso não passa de dupla exposição, mas naquela época era como se fosse uma prova científica de que fantasmas existiam. Imagina só você perder um filho, você perder um membro da sua família muito querido e aí você consegue ver ele atrás de você em uma foto. Então isso mexia muito profundamente com o emocional das pessoas. Isso é uma das razões pelas quais ele ficou tão famoso naquela época. Naquele tempo também eles faziam algumas sessões com uma mesa giratória. E isso eu achei bem estranho e bem curioso também. Um grupo de pessoas sentava ao redor de uma mesa e eles tentavam falar com os mortos, invocar ali o que eles estavam querendo contatar. E essa mesa começava a bater no chão, a girar e, em alguns casos, até mesmo a levitar. Naquela época, eles acreditavam que os mortos moviam os móveis, eles moviam a mesa. Mas depois de um certo tempo, isso foi comprovado que era chamado efeito ideomotor, que são basicamente movimentos inconscientes realizados pelas pessoas, mas naquela época, com certeza, era mais uma dessas comprovações que o paranormal existe. Isso era uma prática extremamente comum nos salões elegantes daquela época. Uma outra coisa também que era muito comum naquela época, na época vitoriana, era ter médiums que materializavam espíritos, fisicamente. Bom, então, os médiums, eles sempre falam que os espíritos, eles possuem uma substância chamada ectoplasma, e naquela época, alguns médiums conseguiam cuspir essa substância e mostrar para as pessoas que estavam perto delas. Era uma coisa branca que saía da boca do médium ou do nariz. E as pessoas ficavam muito assustadas ao ver isso, eu imagino. Mas depois de um tempo descobriram que isso na verdade era um truque. E o que estava saindo na verdade era um pedaço de pano, gaze mesmo. Alguns, sim, chegavam a engolir um pano antes da sessão começar para eles conseguirem performar isso na frente das pessoas. E às vezes também era só papel. Mas assim, por muita época as pessoas acharam que aquilo ali era energia espiritual condensada, saindo do nariz e da boca das pessoas. E com a Revolução Industrial, isso também afetou o campo espiritual. Começaram a surgir os telégrafos sobrenaturais, telégrafos paranormais, espirituais. Eles pensavam, se os telégrafos conseguem transmitir mensagens invisíveis, então por que não isso acontecer com os espíritos? Então surgiram pranchetas automáticas, dispositivos elétricos espirituais, e lá pro fim do século, o que daria origem ao que hoje a gente chama de tabuleiro Ouija.
Então, sim, a ciência e o ocultismo andavam de mãos dadas. Uma outra coisa que era bem comum na época vitoriana era os médiuns entrarem em estado de transe ou de possessão. Eles falavam que os espíritos assumiam controle total pelo corpo deles. Um dos nomes mais famosos daquela época foi o Daniel Douglas Home. Ele chegou a levitar em público, ele falava com espíritos. Outra coisa que ele fazia também, ele previa acontecimentos que iriam acontecer no futuro. Enquanto as pessoas estavam em transe, elas mudavam a postura delas, elas mudavam a voz e elas mudavam até a expressão facial. E isso, para as pessoas, era a prova viva de que o espiritual, o paranormal, realmente existe. Nos dias de hoje, a gente sabe que alguns desses casos, eles realmente não têm explicação e podem ser reais, mas alguns foram feitos por truques e sugestões psicológicas, levando as pessoas a acreditarem naquilo. Era muito comum naquela época fazer máscaras mortuárias, que eram máscaras com o rosto da pessoa depois que elas morrem. Estranho, né? Mais precisamente, eram moldes de gesso do rosto da pessoa logo após a morte dela. A ideia inicial era preservar a memória da pessoa, mas depois eles começaram a surgir com outras ideias também, que era a ideia de que a máscara, ela mantinha uma energia com o espírito ali da pessoa, mantinha essa ligação energética com o espírito da pessoa. Algumas famílias conversavam com as máscaras, mantinham ela no quarto, faziam sessões espirituais com ela ali presente. Agora imagina só, né? Você ter o rosto ali do falecido olhando pra você o tempo todo na sua estante. Meu Deus. E o último método aqui de contatar os espíritos que eu vou trazer pra vocês hoje é a escrita automática, aonde o médium, a pessoa que estava lá praticando, ela segurava um lápis e ela deixava a mão ser guiada enquanto ela estava ali fazendo aquela sessão. Essas sessões resultavam em cartas de parentes mortos, mensagens apocalípticas falando do mundo, que o mundo poderia acabar, ou algum aviso ali sobre o futuro de algum desastre, alguma coisa que poderia acontecer, poemas e mensagens incompreensíveis. Eles diziam que eles não tinham controle consciente sobre o que eles estavam escrevendo, então era como se realmente alguém estivesse escrevendo tudo aquilo ali para eles. E isso existe até os dias de hoje, se a gente for procurar, tem muito disso ainda. A escrita vinha rápida, quase assim ilegível, como se alguém tivesse com muita pressa do outro lado, a pessoa que está do outro lado escrevendo para essa pessoa estivesse com muita pressa mesmo. Bom, mais tarde alguns psicólogos explicaram isso como um combo entre o efeito ideomotor e a dissociação. E até hoje tem muita gente que acredita nisso, então é muito importante a gente respeitar as crenças de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham se assustado um pouco. E a gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Se vocês gostam de vídeos assim, vídeos de mistérios, coisas paranormais, vai ficando por aqui no canal. Lembra de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder os vídeos assim que eu for postando, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!